Bom, vamos começar imaginando uma situação logo de cara aqui para o nosso mergulho de hoje. É sábado de manhã, bem cedo. O pior horário possível para resolver problemas pesados. Exatamente. Aí o chefe aponta para a entrada do armazém e lá está a missão do dia. Tem um container colossal, tipo do tamanho de um furgão mesmo, Nossa, e cheio do quê? cheio até a borda com repolhos. Mas o detalhe é que eles já começaram a apodrecer. Credo, eu não quero nem imaginar o cheiro disso. O cheiro é simplesmente indescritível. E logo ali do lado tem várias caixas gigantescas de kiwis marrons e peludos. E o pior, absolutamente ninguém ali na região quer consumir esses kiwis. Certo. Um cenário absurdamente desmotivador. Total. E diante de uma cena dessas, a reação instintiva da imensa maioria das pessoas seria uma só, né? Procurar a porta de saída, entregar o crachá e nunca mais voltar. O que, sinceramente, faz total sentido do ponto de vista da preservação da própria sanidade. Ninguém quer lidar com repolho estragado de graça. Pois é. Mas a grande virada de chave acontece quando a gente observa os indivíduos que, em vez de fugirem desse tipo de cenário, decidem reconfigurar completamente a realidade à sua volta. Eles não desistem da tarefa, então. Não, eles pegam um trabalho que parece exaustivo, monótono ou até mesmo repulsivo como esse e transformam em uma fonte profunda de energia e significado. Ah, interessante. Tem uma pesquisa bem famosa da Universidade de Michigan sobre comportamento organizacional que investigou a fundo essa dinâmica. Eles cunharam um termo muito preciso para isso, que é a personalização do trabalho, ou job crafting em inglês. E é exatamente essa a nossa missão na análise de hoje. Nós vamos desempacotar os materiais de pesquisa e os estudos de caso que mostram como, meio que hackear a própria rotina profissional. Isso, porque existe um sentimento quase universal, sabe? Aquela sensação de que o trabalho diário, em algum momento, entra no piloto automático. Com certeza, a rotina fica totalmente desalinhada com o que realmente importa para a pessoa. E a solução clássica que a sociedade ensina é simplesmente pedir demissão. Exato. Pedir demissão e buscar a felicidade em outro lugar mágico. Mas a proposta que vamos ver aqui é radicalmente diferente, né? A ideia é usar os próprios pontos fortes para redesenhar a função atual, meio que de dentro para fora. Mas sem ser uma discussão teórica e monótona. Sim, e o princípio central que ancora toda essa ideia da fonte é muito poderoso. A regra é que o significado motiva. O significado motiva, certo? Historicamente, o mercado de trabalho sempre operou achando que a empresa é que deve entregar a motivação. Tipo, numa bandeja, sabe? Aham. Geralmente com um bônus financeiro no fim do ano ou um plano de carreira super rígido. Exatamente. Mas o que os pesquisadores de Michigan descobriram é que a motivação mais sustentável nasce da proatividade do próprio indivíduo. Então a pessoa tem que correr atrás da própria motivação. Quando um profissional reconfigura as tarefas diárias para que elas ressoem com os valores dele, acontece uma injeção de automotivação. E nenhum pacote de benefícios corporativos consegue igualar isso. Isso tira a discussão daquela coisa abstrata e coloca no mundo real. Para quem nos ouve, não se trata de esperar uma promoção milagrosa cair do céu. De jeito nenhum. A pesquisa deixa claro que o trabalho não é um bloco de pedra imutável. Não é uma escultura finalizada que o RH entrega no primeiro dia e diz, não toque nisso. Exato! A função é maleável. E para a gente entender como essa maleabilidade funciona na prática, os pesquisadores dividem o conceito em 3 níveis, ou 3 pilares. Perfeito, vamos falar do primeiro pilar então, que é a reconfiguração da tarefa. Isso. Esse pilar foca nos limites mecânicos do que a pessoa faz todos os dias. A ideia é alterar o escopo das atividades para usar uma força ou habilidade natural. E a fonte dá um exemplo bem prático disso, né? Sim, o caso de profissionais que precisam criar apresentações em slides o tempo todo. Para muita gente, fazer slide é a definição do inferno na Terra, super burocrático. Nossa, sim. Ficar alinhando caixinha de texto. Pois é, mas imagina alguém que tenha uma inclinação natural para o design. Essa pessoa não precisa só jogar o texto na tela de qualquer jeito. Ela pode ir além da obrigação básica. Exato. Ela decide animar os slides, buscar gráficos interessantes, focar na narrativa visual
A entrega final continua sendo a mesma apresentação que o chefe pediu. Mas o caminho para chegar lá deixou de ser uma obrigação mecânica chata. Virou um exercício criativo. A pessoa injetou a própria personalidade no negócio. Mas, me tira uma dúvida. E se a tarefa for totalmente engessada? Tipo, não tem espaço para mudar o design ou a ferramenta. É possível hackear o trabalho quando a tarefa em si é intocável? É aí que a estrutura nos leva ao segundo pilar, o pilar do relacionamento. Se você não pode mudar o que faz, muitas vezes pode mudar com quem ou como interage. Expandir as conexões no trabalho, então. Isso, ou restringir ou alterar totalmente. Tem um caso emblemático na pesquisa sobre um instrutor de cursos na edX, aquela plataforma online. Assim, cursos para milhares de alunos ao mesmo tempo. A dinâmica costuma ser bem fria, né? Super fria, assíncrona e isolada. O instrutor grava o vídeo, o aluno assiste e acabou. Não tem troca. O que deve dar uma sensação enorme de alienação. Especialmente para quem escolheu ser professor justamente pelo contato humano. Exatamente. Então a solução que esse instrutor encontrou foi abrir um canal direto. Ele passou a oferecer o e-mail pessoal da universidade para turmas do mundo todo. Caramba! E a matéria do curso mudou. Não, a ementa não mudou, as provas continuaram as mesmas, a tarefa base era idêntica. Mas ele alterou o relacionamento. Ele transformou uma coisa unilateral em mentoria real. Sim. O nosso cérebro é tribal, nós buscamos essas conexões. Mudar as barreiras sociais no trabalho combate o isolamento, que é a grande causa de burnout hoje em dia. Isso faz muito sentido. E isso já nos empurra para o terceiro pilar, que para mim é onde a mágica psicológica realmente acontece. O pilar cognitivo, certo? Isso. A reestruturação da perspectiva. É tipo a diferença entre a pessoa pensar estou montando slides para um treinamento chato e pensar estou usando psicologia positiva para mudar o mundo do trabalho. A mecânica por trás disso no cérebro é fascinante. Quando a gente enxerga uma tarefa só como obrigação imposta, o cérebro processa isso como estresse. Fica liberando cortisol o tempo todo, né? Exato, um estresse crônico baixinho. Mas quando rola essa reestruturação de perspectiva e a pessoa conecta a tarefa a um propósito maior, o cérebro entende como busca por recompensa. Ativa a dopamina. Isso, não é só pensamento positivo barato, é uma alteração real na forma como o sistema nervoso lida com o esforço. E processando esses três pilares, tipo tarefa, relacionamento e cognição, eu fico pensando numa analogia para amarrar isso tudo de um jeito bem claro para nossa audiência. Manda ver. É assim, ler a descrição da sua vaga de emprego é como comprar um terno ou um vestido de tamanho padrão numa loja. Tamanho único, né? Que nunca serve direito. Exato. A roupa foi feita para um humano médio que não existe. Pode até entrar no corpo, mas vai sobrar tecido no ombro, apertar um pouco na cintura. Sempre tem um defeito. Aí, a personalização do trabalho é o que acontece quando a pessoa decide levar essa peça ao alfaiate. Ou melhor, ela mesma vira o alfaiate. Ela mesma ajusta a roupa. Sim, a pessoa ajusta ativamente as próprias medidas. A roupa é a mesma, a empresa olha e vê o uniforme oficial, mas o caimento muda tudo. Nossa, eu adorei essa analogia. A beleza dessa ideia do alfaiate é que devolve o poder de ação para as mãos do indivíduo, sabe? É a tal da proatividade. Isso, a proatividade é a espinha dorsal. A pessoa não fica esperando a gerência notar que a roupa está apertada. Ela mesma pega a agulha, acha os pontos fortes e faz a bainha. Mas olha só, é aqui que me bate uma dúvida crítica. Porque a engrenagem pode dar uma travada se a gente não tomar cuidado. Qual seria o problema? Pensa bem, se a ideia é adaptar o trabalho às minhas forças, o que impede de virar bagunça? Tipo, digamos que eu odeio fazer planilhas financeiras. Um ódio muito comum, inclusive. Drena minha alma abrir o Excel. Eu posso simplesmente cruzar os braços, parar de fazer os relatórios e dizer para o chefe, estou personalizando o meu trabalho. Até onde vai a tesoura do alfaiate, né? Exatamente. Eu posso destruir a roupa inteira. Essa é a linha que separa os profissionais estratégicos de quem só está sendo rebelde mesmo. A pesquisa introduz aí a regra do e-comercial. A regra do tanto e quanto. Sim. A personalização tem limites. Ela não é anarquia pura. Tem que ser uma via de mão dupla sempre. Como assim? O ajuste tem que atender à necessidade do funcionário de usar os próprios talentos, sim, mas
ao mesmo tempo e obrigatoriamente tem que atender às necessidades da organização. Ah, entendi. O balanço financeiro ainda tem que ser entregue na sexta-feira. Exatamente. O objetivo final é o aprimoramento do desempenho. Não é agir totalmente independente e sumir com as metas da empresa. Se a planilha é inevitável, o desafio passa a ser como redesenhar o processo em volta dela. Talvez mudando o relacionamento, fazendo o preenchimento com um colega mais analítico. Ou mudando a tarefa, aprendendo uma automação. Isso. O propósito pessoal tem que coexistir com as entregas da empresa. E isso nos leva direto de volta àquela cena do começo. O armazém dos repolhos e kiwis. Aquela história é incrível. E não é um exemplo hipotético, tá? Não mesmo? É um estudo de caso muito denso de um banco de alimentos numa comunidade rural lá na Virgínia. A operação era super caótica aos sábados de manhã. E os caminhões chegavam na sexta despejando aqueles carboys. Containers gigantescos, cheios de produto a granel surpresa. A descrição oficial da vaga era pura força braçal. Limpar sujeira, triar comida, tirar o que estragou e dar o pacote para as famílias. Um trabalho extremamente transacional e fisicamente punitivo também. Só que a pessoa no centro desse estudo decidiu aplicar os 3 pilares de uma vez, começando pelo problema dos kiwis marrons e peludos. As crianças da Virgínia rural não queriam comer aquilo. Ninguém lá conhecia kiwi direito, os adultos recusavam. A tarefa de distribuir comida estava falhando feio ali. Mas essa pessoa analisou as próprias forças. Ela detestava desperdício e amava ensinar. Então ela reestruturou a tarefa. Ela mudou o foco. Totalmente. Deixou de ser distribuição e virou marketing e persuasão. Ela cortou os kiwis ao meio, deu colheres de plástico e focou nas crianças. Porque criança acha o máximo comer fruta com colherinha como se fosse sorvete. E elas adoraram. Naturalmente convenceram os pais a levarem as caixas para casa. Olha como a meta da organização de não deixar a comida estragar foi atingida e usou as forças de quem estava trabalhando. E o mais legal é que isso desencadeou mudanças nos relacionamentos também. Para quebrar aquele clima frio de estou te dando caridade, a pessoa começou a convidar os clientes para ajudar. As próprias famílias que iam buscar comida. Sim. As crianças que não aguentavam carregar sacos pesados de batata ganharam tarefas ágeis, tipo embalar feijões em saquinhos de 2 quilos. Nossa, e a linha entre quem é voluntário e quem é cliente simplesmente desapareceu, né? Sim, construiu uma comunidade ali. E tem outro detalhe nesse pilar do relacionamento que é a subtração. Subtração de relacionamentos. Isso. Quando tinha algum voluntário com uma carga de negatividade muito grande, a pessoa mudava a logística física do lugar. Para ficar bem longe. Exato. Para trabalhar em lados opostos do armazém. Evitar atrito interpessoal desnecessário é crucial para proteger a própria energia. E por fim, para fechar essa operação toda, teve a reestruturação cognitiva. A pessoa mudou a perspectiva de estou doando quilos de comida para estou garantindo boa comida em cada mesa. Estou educando as pessoas, né? Eles recebiam morangos no auge do verão e as pessoas achavam que ia estragar rápido. Aí a tarefa virou uma aula de como congelar morango ou fazer geleia para o inverno. É muito bonito de ver na prática. É inspirador. E os benefícios documentados pela pesquisa são gigantes. Tem maior engajamento, dá mais flexibilidade para a organização e a sensação de controle reduz o estresse. Tudo isso soa como a solução definitiva para o mundo corporativo moderno. Mas a gente precisa olhar para a realidade nua e crua aqui. Vem pushback por aí. Lógico, tem um lado sombrio nisso. Pensa comigo. Se eu começo a expandir minha função, adicionar responsabilidades, otimizar processos, eu não estou correndo o risco de trabalhar de graça? Empregar valor extra e não receber nada em troca? Sim. A empresa bate palmas, mas não tem compensação financeira, não tem bônus, não tem promoção. Esse risco é real e é a principal armadilha que a pesquisa alerta. Tem um exemplo clássico do funcionário da limpeza de um hospital. Como que é esse caso? Ele fez uma reestruturação cognitiva genial. Parou de pensar, eu limpo o chão, e passou a internalizar a identidade de eu sou essencial para a cura do paciente. Uma visão linda, super vocacional. Sem dúvida. Um ambiente limpo salva vidas. Mas aí ele começa a adicionar tarefas não oficiais. Conversar com pacientes ansiosos, ajudar famílias no corredor. O padrão do trabalho dele sobe muito.
Sim, só que ele cria um contrato psicológico invisível na própria mente. Ele se vê como um curador, mas a administração do hospital continua enxergando ele como o cara da limpeza. E pagando ele como o cara da limpeza. O choque de realidade vem forte, né? A pessoa entrega a excelência, mas o contra-cheque diz que ela é só uma engrenagem na base. Exato. Essa dissonância gera um burnout vocacional terrível. Se a pessoa adiciona tarefas e não é remunerada ou reconhecida, o ressentimento é tóxico. Fica pior do que se ela tivesse sido apática desde o começo. Caramba! Então não dá para sair personalizando tudo achando que o reconhecimento vem automático. E tem outra barreira aí que a fonte menciona, que é a curva de experiência, certo? Exato. Para hackear processos sem destruir as metas da empresa, a pessoa tem que dominar o básico primeiro. Tem que saber as regras para poder quebrar as regras. Isso. Pessoas no início da carreira ou recém-promovidas podem não se beneficiar do job crafting logo de cara. Cria uma certa desigualdade no ambiente. Os veteranos conseguem fazer isso de olhos fechados. Sabem até onde podem esticar a corda. Mas os novatos podem se enrolar feio. O papel da liderança aí é criar um ambiente seguro para os novatos testarem pequenos ajustes sem medo de punição logo de início. Então, para a gente sintetizar essa estratégia toda para quem nos ouve, a fonte traz um roteiro prático, né? Um plano de ação. O primeiro passo é o mapeamento. Descobrir e mapear a tarefa atual, colocar no papel o que gasta energia. Certo. Depois vem o segundo passo, que é refletir sobre as interações e a mentalidade por trás de cada entrega. Para entender o peso emocional das coisas. O terceiro passo seria mapear as próprias forças, paixões e o tal do posicionamento único. Saber o que você faz de melhor e que ninguém mais faz igual ali. E, finalmente, o quarto passo é o redesenho intencional. Decidir onde adicionar, onde subtrair e onde mudar o propósito. A mensagem principal aqui para nossa audiência é que o controle não está só na mão do RH ou da gerência. A proatividade muda o jogo. A capacidade de moldar o ambiente é do indivíduo. E ter a inteligência de adaptar o terreno ao próprio jeito de caminhar, em vez de só sofrer na monotonia. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para fechar o nosso mergulho. Manda. Fiquei pensando sobre o futuro do trabalho mesmo. Se a adaptabilidade é a palavra da vez e a personalização provou ser tão eficaz, será que no futuro as descrições de cargos tradicionais vão desaparecer? É uma possibilidade bem forte. Imagina as empresas passando a contratar só o talento bruto, sabe? Sem título definido. E aí, deixam que os próprios funcionários escrevam e reescrevam as funções mês a mês, conforme a necessidade. Um cenário onde a pessoa constrói o próprio cargo organicamente. Exato. De repente, o futuro não é tentar caber numa caixa que alguém desenhou, mas sim desmontar a caixa e construir algo com as peças. Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.